Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre substantivo. No primeiro bimestre e até metade do conteúdo do segundo bimestre, nós falamos sobre língua, linguagem, fonema, vogal, encontro vocálico. Agora nós vamos começar o estudo das classes de palavras. E a primeira classe de palavras que nós trabalhamos, nós estudamos, é substantivo. O nome das coisas. Nós temos a necessidade de dar nome a tudo, Nós utilizamos a linguagem para nos comunicar, para entender o mundo em que nós vivemos e para organizar o mundo em que nós vivemos. Nós já vimos que a sociedade ela é organizada por meio da linguagem, A linguagem ela é nosso instrumento de comunicação, nós utilizamos a linguagem para entender, para organizar, enfim. E nós temos a necessidade de nomear tudo, Nós temos a necessidade de conhecer, do homem. É instintivo do homem conhecer tudo. E para tudo nós temos um nome, Nós olhamos para esse objeto aqui e nós sabemos que é uma caneta. Isso daqui tem um nome, é uma caneta. Nós olhamos para isso daqui, nós sabemos que é o que? É um livro, Isso daqui é um marca-página, Nós temos o teclado, a câmera, computador. Então tudo tem um nome. Você tem um nome, Eu tenho um nome. Meu nome é Nayara. Então tudo precisa de nome. Celular é um objeto, tem um nome, celular. Então tudo tem nome. Como nós podemos observar aqui, eu coloquei até algumas imagens para a gente ter essa noção, Os objetos têm nome: carro, chave, sapato, pato. Os animais têm nome, cavalo, vaca, cachorro. Pessoas é o nome de algo. As pessoas têm um nome próprio. Nós temos na nossa turma lá o Daniel, o Lucas, Cauã, Isadora, Manuele, Davi, Márcio. Então todo mundo tem nome, tudo tem nome. Nós temos essa necessidade de nomear. E o substantivo é a classe de palavras que vai justamente abarcar os nomes, Substantivo designa os nomes de tudo, de lugares. Nós temos aqui um lugar que tem um nome. Isso daqui é uma ponte, é um objeto que tem um nome. Roma é um lugar, o nome deste lugar é Roma, tá bom? Os brinquedos, trenzinho, robô, tudo tem nome. Então falamos de substantivo, falamos de nomes, ok? Vamos lá. Gramática de vocês tem lá os conceitinhos lá sobre os conceitos, sobre substantivo. Até pedir para vocês observarem e anotarem no caderno, Aí lá na gramática de vocês fala o seguinte: substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, tudo o que podemos apreender mentalmente. Tudo o que podemos apreender mentalmente como substâncias, como os produtos utilizados pela professora Norma para criar as questões da prova. E tem o quadrinho lá antes, a tirinha antes, Em algumas gramáticas você verá que os substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. A palavra seres, nessa definição, deve ser entendida no sentido proposto pelos gregos antigos. Segundo eles, essas palavras representam tudo o que existe no mundo real ou imaginário. Assim, não confunda a palavra ser nesse sentido com a noção de ser vivo. Então, ser aqui abrange tudo, que aqui no caso, neste conceito, nós chamamos de substância. Por isso que o conceito aqui vai falar sobre substância e não ser. Mas quando vocês virem essa definição, ela não está errada, mas não vamos limitar o nosso olhar ao ser humano, ao ser vivo, tá bom? E sim a tudo que há, tudo que existe, tá bom? Vamos lá. O que é substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos,
lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, vamos prestar atenção bem nesta palavrinha aqui, ó, nomeia. O substantivo dá nome, né? O nome de tudo que há entra na classe de substantivos, tá bom? Pulseira é o nome de um objeto? Esse nome se encaixa na classe substantivo. Livro é o nome de um objeto, se encaixa na classe de substantivos. Televisão é o nome de algo que também se encaixa na classe substantivo. Então, substantivo, nome. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processos, entre outros. Os substantivos possuem classificações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando, além de variações de acordo com o gênero, número e grau deles. E é justamente isso aqui que nós vamos ver no capítulo 3 de gramática, ok? Vamos lá às classificações, né? Os substantivos, eles se classificam de acordo com a substância que se referem, né? Como nós acabamos de ver. E vamos lá. Substantivos, eles podem ser simples ou compostos. O substantivo simples apresenta somente um radical. Peraí, professor, o que é radical? Radical está na estrutura da palavra. É a raiz estrutural que carrega o significado mais importante da palavra, elemento básico e significativo das palavras. Eu tenho uma parte da palavra que, por mais que eu varie, que eu coloque algum prefixo, algum sufixo, essa parte ela é fixa, porque é ela que carrega o principal significado da palavra. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, jardim. Jardim, nós temos uma palavra e se nós colocássemos aqui jardineiro ou jardinzinho, vocês conseguem ver que tem uma parte ali que muda, algumas partes que mudam, mas tem uma que se mantém, né? Então aqui esse jardim é a parte que se mantém, é ela que carrega o significado principal, o sentido principal, é a parte fixa, que é chamada de radical. Então, os substantivos simples possuem apenas um radical, né, uma palavrinha só. Já os substantivos compostos, eles têm mais de um radical, que é o caso dessas palavrinhas aqui. Bomba, relógio, eu tenho dois radicais, é um substantivo, está dando o nome de algo, mas que tem dois radicais. Palavra-chave também dá nome a algo, a uma coisa específica, mas o nome é composto por dois radicais, duas palavrinhas. Guarda-chuva, outra palavrinha que possui dois radicais e se designa a um objeto apenas, né? Simples, jardim, livro, sol, chuva. Guarda-chuva apresentam dois ou mais radicais. Bomba-relógio, palavra-chave, guarda-chuva e assim por diante. Vamos agora para a próxima classificação. Primeiro, substantivo se classifica em simples e composto. Pode se classificar também em primitivo e derivado. O que são substantivos primitivos? São aqueles que não se originaram de nenhum outro. Eles não têm origem de nenhum outro, tá bom? Já os derivados são aqueles que originam-se dos primitivos, tá bom? Então vamos lá, exemplos primitivos: porta, quadro, chuva. É o nome dado a algo, que por exemplo, porta é um objeto, é um nome que não veio
veio, não se originou de outro substantivo, é o nome do objeto porta. Mas eu tenho, por exemplo, um outro substantivo, portaria, que veio da palavrinha porta. Então ele teve uma origem de um substantivo que já existia. Então ele é chamado de derivado, tá bom? Outro exemplo de derivado, porteiro, chuvarada, quadrinho, são palavras que se originam destes substantivos primitivos aqui, tá bom? Isso é uma seta, gente. Vocês vão entender que isso é uma seta, tá bom? Entenderam? Então, os substantivos derivados se originam dos primitivos e os primitivos, por sua vez, não se originam de nenhum outro substantivo, ok? Nós temos também os substantivos concretos e abstratos. Os concretos são aqueles substantivos que possuem existência própria, né? Eles não dependem de ninguém, nem de nada para existir. Por exemplo, livro. O livro, ele não depende de nada para existir. Ele simplesmente existe, ele não tem dependência de nada. Agora, por exemplo, saudade. A saudade em si, sozinha, ela não existe. Ela depende de algo. Ela precisa de que alguém sinta saudade, né? A tristeza, a alegria são sentimentos, são nomes. Se é nome, é substantivo. São nomes de sentimentos. E esses sentimentos, eles dependem de alguém para existir. Então, são chamados de substantivos abstratos, tá bom? Então, concretos têm existência independente, seres de dependência própria, seja real, seja imaginária, tá bom? Nós temos o barco, o mar, Ana, vidro. Então, são nomes aqui, substantivos que têm dependência própria. Como assim também imaginário, gente? Por exemplo, deixa eu tentar imaginar aqui lembrar de algo, né? Dragão, por exemplo, nós sabemos que não existem dragões, mas eu posso, né, na minha imaginação, né, é um ser imaginário que tem dependência própria, ele não depende de nada para existir, né? O dragão seria lá no caso um animal, né? Então seria um substantivo concreto, um ser imaginário, tá bom? E abstrato tem existência dependente, depende de algo ou alguém. Por exemplo, saudade, cansaço, cuidado, ansiedade. Cuidado, eu preciso de alguém que tenha cuidado, né? Ele por si não existe. Entenderam? Vamos passar adiante. Outra classificação, nós podemos classificar os substantivos em próprios e comuns. Lembram que eu mostrei a caneta? Caneta é um substantivo, né? É um substantivo comum, né? Todo objeto, né, que escreve algo, que tem uma tinta que não apaga, que tem esse formato aqui, é chamado de caneta, todos. Mas nós temos os nomes próprios, que são mais individuais, são mais particulares, na verdade, né? Não é individual, é particular. Que no caso, por exemplo, essa caneta aqui, ela é Bic. Bic é a marca dessa caneta, é o nome da marca dessa caneta. E é grafado, inclusive, com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio. Caneta eu escrevo com letra minúscula, porque é um substantivo comum. Tá bom? Então, o substantivo pode se classificar em próprio. São os nomes que se aplicam a um substantivo em particular, são grafados com letra inicial maiúscula. Então, Brasil é o nome de um país em particular, que é o que nós moramos, então ele deve ser escrito sempre com letra maiúscula. José é o nome de alguém, é um nome em particular de uma pessoa, deve ser grafado com letra maiúscula. O seu nome, ele é grafado com letra maiúscula, né? Outro detalhe, não escreva o nome de você jamais com letra minúscula, tá bom? Substantivo próprio a gente escreve com letra maiúscula. Europa, Bic,
Deu até o exemplo da BIC aqui. São nomes próprios, substantivos próprios, são grafados com inicial maiúscula. Comuns são os que usamos para nos referir de forma geral a seres de um mesmo grupo, né? Canetas, livros, o que mais? Vamos pensar, borrachas, lâmpadas, quadros. Então, são substantivos comuns, tá bom? Nós temos outra classificação, que é a de substantivo coletivo. Substantivo coletivo é aquele que designa conjunto de seres ou de objetos, né? Por exemplo, molho de chaves, é um conjunto de chaves. Temos aqui um quadro que está na gramática de vocês, que vai trazer muitos substantivos coletivos. Olha, observem aqui. Acervo de obras de arte. O substantivo coletivo é o acervo e não marcam. E o significado significa um conjunto de obras de artes, né? Álbum é o nome de um conjunto de fotos, de fotografias ou de selos. Alcateia é o nome de um conjunto de lobos. Então, esses coletivos aqui são substantivos coletivos que dão nome, que indicam conjunto de animais, coisas ou pessoas, ok? Entenderam? Nós temos aqui muito, ó, penca, frutos. Pinacoteca é um conjunto de quadros e telas. Pomar é um conjunto de árvores frutíferas. Constelação é um conjunto de estrelas. Século é um conjunto de períodos de 100 anos. É um conjunto de 100 anos é chamado de século. Resma, 500 folhas de papel. Discoteca é o conjunto de discos, ok? Então, nós temos uma diversidade muito grande de substantivos coletivos que designam nome de conjuntos, tá bom? Enxame, de abelhas. Enxoval, de roupas. Fauna, de animais, ok? Dê uma olhadinha lá para nós depois, para vocês adquirirem aí esse vocabulário. Mais palavras para enriquecer o léxico de vocês, tá bom? Então, eu vou dividir essa aula em duas partes, porque é uma aula grande, né? E hoje vocês já vão receber aí a aula também de correção das atividades passadas na semana passada, né? Solicitadas na semana passada. Então, terminamos aqui a parte 1 da teoria sobre substantivo. Na próxima aula a gente vai ver gênero, número e grau, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.